Olá, boa noite. Estamos ao vivo, mais uma live. Vamos continuar nosso tema. Somos criaturas de hábito. Esse assunto rende, ainda tem muito o que ser falado sobre isso. A gente tem falado não só nas lives, eu e Simone conversamos muito e cada dia que passa a gente fala, caramba, a gente começou com um tema despretensioso e ele está rendendo. E quanto mais a gente fala, mais assunto surge, né? Muito bom. A gente encontrou aí realmente um assunto que precisa ser debatido, que precisa ser esmiuçado, né? Conversado muito sobre isso. E as pessoas têm retornado para a gente falando sobre isso, como está sendo legal. Enquanto isso, eu vou chamar a Simone. Enquanto isso, você vai compartilhando aí com seus amigos, com as pessoas que você gosta, que você sabe que esse assunto vai levar para elas, né, alguma informação, vai despertar um pensamento, um raciocínio. E a ideia aqui é exatamente isso, estimular as pessoas a pensarem, a raciocinarem em cima desses assuntos que a gente debate aqui. Tem sido maravilhoso, né? Deixa eu chamar a Simone aqui. Achado, posta aí, comenta sobre os seus hábitos. Quais são os seus hábitos? Estou curioso. Olá, dona Simone. Ela, viu? Nós Hoje, ontem, na nós, maior tranquilidade, né? isso aí. Nós ontem tivemos um problema com a imagem e a gente achando que era um problema na nossa internet. E depois uma pessoa nos informou que o Instagram teve problema Aí, com algumas lives, né? E nós somos sorteados aí, caímos nessa situação. Mas está resolvido, a live foi feita, a mensagem é, foi passada e a isso é gente mais está aqui para importante. continuar de onde a gente parou, porque eu estava dizendo, que tema, né? Que você que sugeriu esse tema e ele parece não ter fim, né? Que bom que a gente vem explorando. Quanto mais a gente fala, mais a gente descobre nuances dentro desse próprio assunto e para explorar, né? Para a gente poder, inclusive, como eu falei, instigar as pessoas a contarem, como ontem o Joelcio contou sobre a situação dele, né? Que ele a pressa que as pessoas têm, ele veio deu o exemplo do trabalho dele, né? Ele trabalha com plantas e a pessoa já quer comprar e já quer estar colhendo fruta amanhã, né? É, E existe um processo, para tudo existe um processo. E se a pessoa não estiver disposta a passar pelo processo, ela quer já o resultado imediato. Então não é assim, né? É preciso um trabalho interno, e existe um hábito aí que tá precisando ser trabalhado, né? é verdade, é verdade. Boa noite a todos. Elaine, boa noite, querida, tudo bem? Lembrar aí as pessoas que vão assistir a live ao vivo e as que vão assistir depois, lembrar do nosso canal, né, do Pescador de Histórias no YouTube, para as pessoas irem lá, se inscreverem, ativarem aquele sininho das notificações Bem lembrado. para ficar por dentro de tudo. E também tem a página aqui no Instagram. Ai, boa noite, linda. No Instagram do Pescador de Histórias também. Sigam lá a página para também fazer com que esse projeto cresça cada vez mais. Esse assunto aí, ele acabou sendo assim uma descoberta, sabe? A gente fala que no século XXI, será que a gente ainda descobre coisas nesse mundo? Descobrimos. O pescador, sendo farol, ele descobriu que nós somos moldados no hábito. E a pessoa fala assim: nossa, mas que óbvio, Simone. Claro que nós somos moldados nos hábitos, só que as pessoas nem lembram disso. A vida da gente é tão automática, tão automatizada, que as pessoas esquecem que elas precisam olhar para si.
elas precisam de um tempo para olhar com um olhar carinhoso, um olhar cuidadoso para elas mesmas, para poder ter esse trato, esse carinho e perceber o que eu preciso alterar na minha vida. O que eu preciso fazer para que eu colha resultados diferentes do que eu venho colhendo. A gente até comentou isso hoje, né, numa reunião, que é aquela frase bonitinha que roda, que a maioria das pessoas sabem, que o cúmulo da maluquice é as pessoas agirem da mesma maneira e esperarem resultados diferentes. Diferente. Só que efetivamente é o que nós fazemos. Nós queremos resultados diferentes, mas não queremos fazer nada. O que for fácil. Aí até ontem eu comentei, né, que estamos no momento da internet do macarrão instantâneo. Tudo é para ontem, tudo é para já. Só que existe uma lei natural. E essa lei natural, ela não aceita isso. Ela não aceita essa tentativa de ser burlada. Ela vai ter, existem consequências dessa tentativa de burlar essa lei natural. E as pessoas acabam pagando um custo muito alto por esse olhar, porque elas não param para pensar o que isso, depois de um determinado tempo, vai fazer na minha vida, vai fazer com a minha vida, por conta dessas situações de macarrão instantâneo. A gente comentou ontem até da cirurgia, né, das pessoas que atingem uma obesidade que eles chamam de mórbida, né? Porque ela ultrapassou. Amor, Oi. espera um segundo que tem uma pessoa dizendo aqui que a imagem está ruim. Peraí. Ah, mesmo? De novo, meu pai santo. É, eu não entendi o que ela está dizendo para deixar só um aparelho que está na live. Não entendi. Se você puder explicar melhor, vai nos ajudar. Parece que estava dando um delay no som e a sua imagem estava falhando de novo. É engraçado. Eu não vejo isso, né? Porque eu tô olhando a minha aqui, eu vejo ela perfeita. Eu estou vivendo perfeito aqui também, mas só que eu tô com o computador, né? Do lado aqui, Uhum. o notebook. E aí, na imagem do notebook, parece que está normal. Só que ela falou que está com algum problema. Deixa eu ver o que ela vai dizer aqui rapidinho, pessoal. Para a gente poder ter uma melhor qualidade. Olá, Maria Tereza, boa noite. Bem-vinda. Eu não entendi, né? Ele não usar outro aparelho para acessar a mesma coisa. Não tô, eu tô com o meu aparelho, está na minha conta. Ih, parece que a Simone caiu. Caí não. Tô Aí. aqui. Ah, tá. O meu aparelho está na minha conta, da Simone na dela. Normal. Não tem Normal. nada extra. Eu não estou É. acessando a conta pelo computador. No computador eu estou na conta do pescador. É. Ah, eu vou fazer uma mudança aqui, peraí, para ver se dá certo. Rapidinho, pessoal, para melhorar. Vou melhorar isso aqui. Pronto, eu vou mudar a rede onde está o computador, para ver se melhora. Vamos lá. Vamos seguir. Então, a gente estava falando, você falou sobre a reunião que a gente foi hoje, né? Eu falando da questão da obesidade, né? Que é, para quem não sabe, uma obesidade mórbida é quando o IMC, né? Que é o índice de massa corpórea, ela passa de 40. Então, eles já entendem que isso a pessoa está com risco
né? Está com risco à vida dela. E aí existe a cirurgia. E eu até esse comentário foi feito ontem, não com tanta profundidade. Por que que eu estou voltando? Porque hoje, eu comentando com uma pessoa, ela falou que ela estava na obesidade assim, e ela foi conversar com uma nutricionista. E a nutricionista falou para ela assim: esse é o caminho mais fácil. Só que você tem que pensar o seguinte: vai ter um corte, eles cortam um pedaço do seu organismo, né? Vai mexer no seu corpo, e você passa de. Você tem você tem o hábito de comer uma determinada quantidade de calorias por dia, e de uma hora para outra você vai cair drasticamente isso. Então, o que, que vai acontecer? Você vai emagrecer exatamente por conta dessa redução. Só que com isso, fora a gordura, você vai perder vários nutrientes. Então, você vai ter um corpo fragilizado. E aí ela pegou e falou assim: mas qual é a minha alternativa? Ela falou: vamos fazer dieta e atividade física. No começo é pauleira, no começo, porque ela tem o hábito de comer. Ela descarregava toda. Ah, eu tô feliz, eu como, eu tô triste, eu como, eu tô frustrada, eu como. Ela descarregava na comida, era o cano de escape dela. Falou: você vai mudar essa cabeça, leva um tempo, mas que você seguir no programa, você vai ter o resultado que você deseja. E hoje a menina, ela está magra, sem fazer a cirurgia. Ela falou que isso já tem 2 anos. Então, você vê, ela teve uma mudança de hábito. Ela não foi para o caminho mais fácil. Ela falou: vou fazer, entrou, mudou hábitos alimentares, trocou um monte de coisa. Ela não come, ela sabia o que causava nela, e ela fez e teve realmente o resultado que ela esperava. Ela não precisou causar um colapso no organismo dela por conta de um processo macarrão instantâneo. E isso, se fosse assim, a, a ideia das pessoas, se as pessoas tivessem essa noção, elas não fariam isso. Eu tenho uma substância aí que agora virou moda, eu não vou dizer o nome, eu sei, mas eu não vou citar o nome, mas as pessoas sabem que as pessoas têm feito uso de forma assim indiscriminada. Sem Irresponsável, na verdade, né? não Irresponsável, tem. porque é um medicamento que a pessoa está fazendo uso de forma indiscriminada, sem receita médica, sem fazer exames Para prévios para acompanhar. saber se aquele medicamento, às vezes a pessoa tem alguma comorbidade que desconhece e que esse medicamento pode agravar. Então, assim, as pessoas brincam, é uma roleta russa, as pessoas brincam com Sim, o corpo delas, sabe? Com o que a gente tem. E isso aqui não é videogame. Isso aqui é a vida real. Você não tem segunda vida, sabe? O seu bonequinho que te representa, o seu avatar que te representa ali no videogame, morreu, você tem mais uma vida e outra, e você vai conquistando pontos e ganhando mais vidas. Não é assim que funciona aqui. Na vida real, nós temos um corpo, um só, do começo ao fim. E como você vai chegar no fim, é resultado de como você trata ele no durante. Então as pessoas exatamente. brincam demais por uma pressa, por uma necessidade, sei lá por qual motivo, quer ter um corpo legal, sarado, bonito, quer ser magro, quer qualquer coisa. E eu não tenho nada contra isso. Isso é bacana. Faz parte aí de uma autoestima que a pessoa está buscando, qualquer coisa assim. Vaidade, enfim, isso é de cada um. Mas como ela vai buscar aquilo que está sendo. A gente já viu tantas histórias,
né, de pessoas, principalmente na classe artística, que eles precisam, né, estar ali com a imagem boa, fazem papéis e tal. A gente vê, né, atores e atrizes, às vezes, se dando mal por conta de uso de produtos, medicamentos, de cirurgias, de situações que extrapolaram. E aí, o que era para ser legal se torna um problema, se torna uma doença, às vezes, nossa, e a gente sabe de casos que são mais drásticos, né? Usar o princípio da ponderação, você olhar e falar assim, isso cabe, eu quero um resultado, eu desejo algo. Só que a pessoa tem que ter um olhar e entender que ela não chegou naquela situação da noite para o dia. Então, ela não tem como querer um resultado da noite para o dia, completamente inverso. Isso não existe. A vida tem leis e Então, ela vai cobrar isso. Porque por uma lei de compensação, o que você fez? Tem um resultado aquilo. Você tem então, uma lei de causa e efeito. me dá Então um eu. segundinho. Dá um segundinho. Eu vou tirar esse microfone meu, que eu acho que pode ser ele que está atrapalhando. Porque assim, o que a gente tem de diferente aqui? E não tá legal, sua imagem não tá legal, você está falando coisas muito bacanas e com a imagem distorcida. Eu vou tirar, vou passar para você e vou sair e a gente entra de novo. Porque não dá, não tá bacana. E eu acho que as Entendi. pessoas que estão assistindo merecem ter uma imagem de qualidade aqui, né? Quando a gente fez daquela forma da última vez, não Tava tinha tudo bem, dado, tava exato. normal. Então Lembra que eu vou você voltar para esse usou. esquema aí, porque pode ser Você que isso aqui esteja usou. atrapalhando, entendeu? É, Pera aí, aguenta então. aí, pessoal. Já vou sair e a gente volta, tá bom? Vitória, nós estamos falando aqui sobre os hábitos que nós temos no dia a dia. Hábitos, alguns muito bons, né, que a gente deve alimentar e aprimorar, e outros que nem tanto. Outros hábitos que nos impedem de seguir em frente, que nos travam, que nos atrapalham, na verdade. Então, o debate é esse. A gente vem repetindo esse tema já em algumas lives, porque ele é muito abrangente e debatendo exatamente sobre isso. O que dá para melhorar e o que é importante a gente reconhecer que está nos travando, nos atrapalhando. Não é isso, Simone? É verdade. Então voltamos, né? Vamos ver. A imagem tá boa? Tá bacana? Perfeito, perfeito. Então, Era exatamente o que eu pensei. Era o microfone. então Imagem boa, som bacana. Agora eu acho que o meu som vai dar um ecozinho, porque ele estava dando um eco antes, mas é só esse o problema. Então depois eu contorno essa questão de eco, mas vamos embora. sim, mas isso aí a gente corrige, entendeu? O importante é ter a imagem boa, a comunicação boa, para que a mensagem chegue de forma correta, né? Com qualidade, para não ter Aí, a essas. imagem está ótima. Ah, então ótimo aí. Então era isso a respeito disso. Então, beleza, ótimo, ótimo. Então, voltando lá ao que eu estava falando desse momento macarrão instantâneo, né? Da internet, né? Das pessoas, por existir essa lei no universo, e ele tem leis. É a mesma coisa de você. Aquela lei que toda ação gera uma reação de mesma intensidade e sentido contrário, lei da gravidade, independente das pessoas falarem, eu não acredito nisso, elas vão se cumprir, não, não importa. Elas não precisam da aprovação de ninguém, da acreditação de ninguém. Elas vão ser cumpridas. E o que acontece? A pessoa, quando entra nesse processo, em qualquer coisa, nós estamos falando aqui, por acaso, dessa parte de obesidade mórbida,
porque foi uma coisa que nós comentamos ontem, e hoje, por acaso, por sincronicidade, eu fui conversar com uma pessoa e a pessoa teve esse caso, né? De ir na nutricionista de forma muito sábia, explicar para ela que se ela não mudasse hábitos, ela não conseguiria ver uma mudança realmente assim saudável e permanente na vida dela, que antes de mais nada, ela precisava mudar os hábitos dela. E que bom que foi feito. Eu falei para ela, que bom que você usou um princípio da ponderação, Sim. porque ela chegou à conclusão de que aquele peso que ela estava, ela não chegou naquele peso da noite para o dia. Então, ela não tinha como querer eliminar aquele peso da noite para o dia, porque ela ia pagar um custo em cima disso. A saúde dela, essa substância aí que você falou que agora está na moda, eu conheço médicos que colocam, fazem uso, mas assim, o médico importa, porque ele não tem, ele ainda não está no Brasil. O médico faz. Então, é uma outra coisa. Existe um acompanhamento, e não é qualquer médico. É um médico que cuida dessa parte, né? Ou um nutrólogo, ou um endócrino. A pessoa tem que ser voltada para isso. Agora, o que eu já vi são pessoas falaram que tem até na outra rede, né, na concorrente aí do Instagram, a rede das dancinhas, né? Existe página oferecendo para as pessoas comprarem. E as pessoas não sabem nem como que essa substância chegou. A procedência dela, né? Se ela... Exatamente. O que eu estou injetando em mim? O que eu estou colocando? E como você falou, é uma roleta russa. Total. A pessoa está ali e ela está só rodando o tambor. E eu te falo mais, assim, se fosse o produto, você mesmo tendo certeza que o produto é o produto certo, original, fabricado lá pelo fabricante dele, ele não tem falsificação, não tem nada, já é roleta russa. Já Da é. forma como as pessoas estão usando, já é roleta russa. Mais ainda, quando a pessoa entra num mercado de compras de internet, numa rede de compras de internet, compra de um vendedor avulso que você não sabe de onde ele comprou e de quem vendeu para ele, de onde veio. Entendeu? Então, assim, a roleta russa é multiplicada. Entendeu? É, Terrível isso, terrível. e assim, É assumir um risco, como eu falei, com o enorme. nosso corpo, que é um só, se tiver um revertério, se der algo errado, se você injetar algo errado no seu corpo e der um efeito, dependendo do efeito, é irreversível, cara. Sabe? A pessoa está colocando. E tudo por conta de um desejo de uma coisa que aconteça da noite para o dia. Igual eu falei, não tenho nada contra a pessoa querer ter um corpo saudável, ter um corpo bonito. Pô, vai para academia, vai para o nutricionista, como fez a moça que você conheceu, que te contou a história dela. E ela conseguiu. Por que que ela Exatamente. conseguiu? Ela o Entendeu? Por quê? que que eu não consigo se ela conseguiu? A gente falou uma coisa hoje nessa reunião que você falou. A pessoa não engorda da noite para o dia. Exato. Não é da noite para o dia, são anos de má alimentação, de alimentação exagerada, enfim, de questões emocionais e tudo mais. E aí ela quer entrar ou numa mesa de cirurgia, fazer uma bariátrica, ou usar um medicamento assim, e pronto, seus problemas estão resolvidos. Não Passe de estão. mágica. Não é assim, até porque, como eu falei, muitas vezes o problema é mais profundo, tem causa Exato. emocional. Então não adianta. Como é que fala? O percentual que você passou, né, que você descobriu sobre isso, das pessoas que fazem bariátrica, 92, né? Em 92. 92% das pessoas que fazem cirurgia bariátrica voltam a engordar.
exato. Já pensou que percentual é esse? Somente 8% permanecem. Então, assim, não é a bariátrica que vai resolver. Não. É mais profundo, é emocional, sabe, psicológico, é espiritual. Tem muita coisa. A pessoa precisa se tratar, mas de forma mais profunda. Não é só físico, não é só a capa. É. Porque Ela senão volta. Ou é, senão corre o risco de injetar um produto desse aí, sabe-se lá a procedência, e tem um problema sério. Poxa, a pessoa precisa, quando a gente fala que assim, comece por você, é de verdade. A pessoa precisa se virar, né, e passar o olhar para si e falar assim: o que que eu preciso fazer? Como que isso aqui aconteceu? Não olhar com olhar de culpa, olhar com aquele olhar do observador. E foi o que eu falei ontem. Às vezes a dor é tão grande que a pessoa não consegue corrigir isso sozinho. Ela vai precisar de ajuda. Por isso que eu falei, procure um terapeuta, um psicólogo, um psicanalista, se identifique com um profissional e vá buscar auxílio. Vai bater um papo, você vai sentar com alguém que é imparcial. A pessoa vai olhar para você e vai dizer: você caminha para cá, você faz isso, você faz aquilo. Quantas pessoas eu não vi tendo a vida transformada a partir do momento que fizeram um movimento dessa maneira? Então, para a gente mudar um hábito, não é uma pessoa simples que fala assim: eu não bebo água, eu vou passar a beber água. Não é uma coisa tão tranquila. Nós carregamos muita coisa dentro da gente e carregamos porque nós nunca fomos ensinados que nós podemos ser seletivos. Não, o que eu não quero isso aqui eu quero, isso aqui eu quero, isso aqui eu quero. Eu vejo pessoas colecionando coisas e a gente coleciona o que a gente valoriza. Aí fala assim: mas a pessoa guardou um rancor. Ela valoriza aquilo. Ela não consegue, ela não quer libertar. Ela não quer. É como se ela se martirizasse por aquela situação. Eu quero, isso aqui é como uma punição para ela. Por isso que eu falei, acaba sendo uma coisa mais cruel do que o fato inicial que ocorreu. Então, você ter esse olhar para você e falar assim: eu vou cuidar de mim. Ninguém cuidou de mim. Aconteceram coisas e eu não me senti cuidada. Cuide você de você. Você cresceu. Você não tem mais 2 aninhos, 15 aninhos. Então, peraí, eu cresci, eu vou cuidar de mim. A pessoa que tem a ganhar com essa transformação é a própria pessoa. Ela não vai dividir. A gente fala quem sente as nossas dores, quem sabe das nossas frustrações, das nossas alegrias, nossas tristezas, somos nós. Então você verdade. trata de você e muda. Eu vou mudar o hábito. Porque o que acontece? Você mudando, tendo realmente essa preocupação, você vai ficar preparado para qualquer coisa na sua vida. Não para coisa ruim. Não, eu vou me preparar. Não, você vai se preparar para você viver o melhor. Aí você pode ir fazer um curso, participar com quantas pessoas falam de coach, né? Fala agora a moda é coach, não sei o quê. Não importa, tem gente que fala que é treinador, tem gente que fala que é um mentor, não interessa. São pessoas que fazem diferença na vida das pessoas. Só que se a pessoa estiver cheia
de hábitos que sejam contra esse crescimento, o opositor não vai deixar. Por um hábito, você não vai conseguir passar. As pessoas não seguem. Aparece um monte de coisas, dá um monte de desculpas. As coisas acontecem de verdade. A pessoa se machuca, um treco dá errado, não sei o quê. É uma confusão. Aí a pessoa fala assim, gente, mas olha o que houve. Exatamente por isso. É a sua frequência puxando situações para que aquilo ali não ande. Então, o que você tem que fazer? Você não pode começar por de fora. Você tem que começar por dentro. Dentro. Ah, o que eu penso a respeito desse assunto que eu vou fazer, que eu desejo fazer o curso? Aí fala assim, senta e faz lá uma lista. Ah, o que eu penso? Como que a minha família age diante dessa situação? Porque às vezes você vai fazer um curso, uma mentoria, alguma coisa que você quer uma transformação. Aí, o que eu desejo com isso? Qual é a minha intenção? Qual é o meu objetivo? A pessoa pega e fala lá, o que me impediria de fazer? Ah, pô, mas isso aqui eu não acho legal. Isso aqui não tem. É assim, é incrível quando você pede para uma pessoa falar assim, ah, qual é o seu sonho? Um monte de gente nem sabe. Não sabe. Fala assim, nunca pensei. Nossa, não pensei. Aí eu falo, gente, para que Não você sabe. está aqui? Você não tem metas. Ah, não, é um dia depois do outro. E é dessa maneira que as pessoas andam. Sim. Um dia depois do outro. Aí eu falo para a pessoa, pô, você tem um carro? Você tem um carro dos seus sonhos? A pessoa fala, tenho. Tenho carro X na cabeça. Tá, bacana, carro X. Qual é a cor do carro? Como que é o câmbio? Como que é isso? A pessoa começa falando, não, mas eu nunca pensei com essa riqueza de detalhes. Aí eu falei, tem que pensar. Você já foi numa concessionária? Você já sentou no carro? Ah, pô, mas eu não tenho nem como comprar ter esse bem nesse momento. Às vezes. Você terminou? Quer Não, continuar? Tá. é porque Às vezes tem a ver até com o merecimento, sabe? Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e a Mega Sena estava acumulada, tipo 80 milhões, uma coisa assim, 200 milhões. E a pessoa falou assim: pô, você já pensou? Jogou, né? E falou comigo: já pensou se eu ganhar? Ainda mais se eu ganhar sozinho? Aí ela parou, pensou e falou assim: ah, mas sozinho é difícil. Mas tudo bem, pô, 200 milhões, se eu ganhar lá 50 milhões, tá bom. Pô, 5 milhões já tava bom, né? é, Pô, 1 milhão, cara, eu não tenho 1 milhão. Se eu ganhasse 1 milhão, eu já estava feliz. Ela foi baixando. Numa é o premiação que era merecimento. 200 milhões, ela puxou para 1 milhão. E eu falei, se eu deixasse ela prosseguir, daqui a pouco ela fala, 500 mil já tá bom. Então, assim, ela estava contente em ganhar alguma coisa. E ela não se sentia merecedora do prêmio integral. Entendeu? Então, assim, a pessoa sonha em ter um carro, mas é num patamar de sonho mesmo, sabe? É num mundo realmente de sonho, mas daquele sonho que é uma coisa que não vai sair daquele mundo do É sonho, que, inalcançável. que não se vai se materializar. E a pessoa perde, a gente falou isso hoje, as pessoas perdem ao longo da vida aquela coisa natural que vem na criança, que a criança ela sonha com algo com tanta vontade, com tanto desejo, que muitas vezes aquilo se torna realidade. Sabe aquela criança que ela sonha com um videogame
E ela, nossa, eu quero um videogame, eu quero um videogame, escreve pro Papai Noel, pede pro pai, pede pra mãe, aí comenta com o tio, comenta com o primo. Um dia ela ganha o videogame, já não me importa mais como que ela ganhou. Ele chegou para ela porque ela sonhou com tanta coisa, ela se via, como você falou, ela se via jogando, ela se via É, ganhando nos jogos ali e tal, e ela consegue, ela conquista aquilo, vem de alguma forma. Não importa se é do Papai Noel, se é do pai, da mãe, do tio, do padrinho, ele chegou porque ela sonhou aquilo com riquezas de detalhes, ela se via já brincando no videogame dela, né? é. E antigamente tinha um comercial, então vou falar de mim aqui. Tinha um comercial da Caloi, daquela marca de bicicletas, e chegava o Natal, o garotinho era um desenho animado. O garotinho escrevia, não se esqueça da minha Caloi, e colocava no sapato do pai, na gaveta onde ficava as blusas do pai, põe no bolso da calça do pai, dentro da carteira, e a maioria do pai. Não lembro nem se ele punha na mãe, na minha memória era só com o pai que ele fazia aquilo. E ele vai e ganha. Eu fiz isso. Eu, criança, vendo o comercial, fiz um monte de bilhetinhos. Só que eu pus nos dois, né? Eu tinha pai e mãe, coloquei para os dois, na bolsa da minha mãe, no sapato do meu pai. Espalhei bilhete, não se esqueça da minha calói. Eu ganhei a calói, Aí. né? Poxa, foi um dia muito feliz para mim. Eu devia ter, sei lá, 10 anos, 8 anos. E fiquei muito feliz com aquilo. E é uma coisa que eu aprendi num comercial, mas assim, o mais importante disso, para mim, contando essa história aqui, é que eu sonhei com algo real. Eu sonhei com um sonho se realizando. Eu via aquilo ali. Na minha cabeça, ele já ia acontecer. Eu tinha certeza da realização daquele sonho. É. Entendeu? Não Você, era um sonho num estágio lá no não distante era uma que jamais vai utopia. ocorrer. Era você sonhou já conseguindo ver. Sim, E isso é um hábito. Isso é um hábito que pode ser trabalhado, sim. que a pessoa tem. Eu vou imaginar algo que eu quero, algo que eu desejo. Como eu falei, as pessoas, às vezes, nessa coisa do carro, às vezes não entram nem numa concessionária. Aí eu falei até para a pessoa na época, eu falei assim, você sabia que o vendedor da loja não morde? A pessoa olha e fala assim, mas Simone, eu naquela hora eu não tenho recurso para aquilo. Ah, e uma coisa, nunca diga para você, eu não posso comprar. É meu, já vi, mas nunca use. Eu não posso, eu não tenho, isso não é para o meu bico. Essas frases, elas são quando você percebe, na verdade, elas não são nossas. São frases que foram gestadas na nossa cabeça, que normalmente era usado dentro da casa que nós fomos criados. E aí, quando você vê, falou: não, realmente, quem falava isso era meu pai, era minha mãe, era meu tio, era meu avô. Essas frases, elas precisam ser abolidas. Você entra numa concessionária, você senta, porque você está tendo uma experiência. Ah, muito obrigada. Pega o cartão, o vendedor foi bacana, o vendedor te tratou bem. Você sabe, já sei quem eu vou procurar no momento de ter o carro. Não importa, a pessoa pega e fala assim: não, mas eu não. Ai, mas eu não tenho como. Isso não é você. É a sua mente que está falando para você. Porque a sua mente, como ela é um HD, ela vai trabalhar com arquivo. É um hábito.
Eu tenho ela vai dizer, não, mas peraí, isso aqui, você está cheio de contas, de coisa para pagar, por que você está pensando em carro? É um hábito. Você tem que calar, eu mereço, eu mereço. Sim. Muda o foco, controla o seu carro. Não é o seu carro que te dirige, é você que dirige o carro. E é treinamento. Tudo na vida da gente, para o positivo e para o negativo, é treinado. Sim. Tem gente que reclama. A pessoa treinou reclamação. Por mais que as pessoas falem, não reclame, porque reclamar é clamar duas vezes. Isso não traz uma coisa legal. Você está puxando exatamente o que você está reclamando. Só que tem gente que não consegue. O padrão já virou uma A coisa pessoa tão se especializou naquilo, né? sim, já Ai, virou um caramba. padrão enraizado. Tanta coisa boa para se especializar. E a Vou me pessoa se especializar em especializa. reclamação. Exatamente. As pessoas que ficam perto têm que ter um guarda-chuva de aço, sabe? Para Total. poder tentar se proteger daquilo. Então, tudo na vida da gente é um hábito. Aprendam o hábito de sonhar. Tenham essa qualidade. Façam, eu falei assim, é uma forma, tudo na vida da gente é treinável. Você consegue aprender tudo que você se dedica. Quando Certo. eles falam, tem uma frasezinha, né, que fala que a prática é a mãe de todas as artes. E é de verdade. Treinem o sonhar. O que eu desejo para minha vida? Meu sonho é ter um carro tal. Ai, que maravilha, já me vejo eu entrando, não sei o quê. Você vai ter um opositor. Às vezes vem uma voz e fala assim: imagino que o seu vizinho não vai pensar. Aí a pessoa fala: nossa, é mesmo. É a sua voz com as coisas, com o hábito que você tem, dados pela sua é, família, que você pegou, que você carrega dentro de você e que ele está falando. Não é Ah, você, não é seu, não condiz com aquele momento. Mas ele vai se levantar. Por que ele vai quem, se levantar? Porque você tem um hábito diferente daquele hábito que você costumava, que você está tentando aí mudar. Então, peraí, por que você está tentando mudar? Você não é assim? Eu vou começar a interferir nisso. Eu vou começar a falar junto com você. E aí você precisa, eu até falei isso para a pessoa hoje, eu falei, gente, quando a mente começa a falar, fica aquele monte de vozes na cabeça, você precisa, de modo audível, falar para ela parar. não Para, basta. basta, chega. Quem comanda sou eu. A voz cala, porque você está usando o seu poder, que é o controle do seu universo. Sim. Nós temos que ter o controle desse universo Cajado é particular. meu, né? É seu, cada um tem o seu. A sua vida é o seu universo particular. Então você tem que ter o controle. Esse cetro do poder tem que estar na sua mão. Você não pode falar assim, não, eu fiquei chateada porque fulano fez isso. Aí eu falei, você ficou com a chateação do fulano? Não, não foi isso. Mas você disse que ficou. Guardou, né? Fiquei. Fiquei. Eu falei, coloque na sua vida, da mesma forma que é uma dieta para uma pessoa que está querendo mudar de peso, passou a querer ter uma vida mais saudável, faça também uma dieta dessas coisas. O que eu costumo pensar? Que pensamentos? Porque nada passa.
na cabeça da gente ao acaso. Durante o dia, aí você faz lá de manhã, ai, vou fazer uma meditação, meu dia vai ser maravilhoso, meu dia incrível, meu dia fantástico. Se saiu, aconteceu um trequinho desse tamanho. Você já se chateou? Opa, peraí, por que eu me chateei? Não, 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 peraí. Você tem que lembrar o que você está fazendo. Eu estou treinando. Eu vou sonhar. Eu vou tentar. Aí a pessoa fala assim, ai, você vai ficar num momento todo com um olhar, um pensamento positivista. É exatamente assim. Você vai ter um trabalhão, porque a mente da gente não está acostumada a isso. Não E é uma ela. coisa, não é uma coisa alienada, uma coisa louca, sabe? Não é isso. Não, Mas é você entender que você merece. Como a gente falou outro dia, você sair da lamúria do eu não mereço isso que eu estou passando e passar para uma outra fase. Eu mereço mais do que eu tenho agora. Eu exato, mereço algo mais, eu mereço um outro patamar, eu mereço estar no outro nível, eu mereço. Então você muda do eu não mereço para o eu mereço tal coisa. Então você passa a afirmar o que você merece, o que você acredita que você merece, mas tem que acreditar também, entendeu? Porque sim, assim, a pessoa deseja e fala assim, ah, eu merecia uma vida melhor, já ela muda de novo, sabe? Então é um cuidado que a gente tem, um aprendizado diário do cuidado com o que a gente fala, com o que a gente pensa, com o que as pessoas falam com a gente. Eu falei isso hoje lá. O que as pessoas falam com a gente, até que ponto vai nos atingir, até onde vai entrar. Quem exatamente. permite que entre somos nós, Sim, ou não. É uma opção que nós temos. Se você falar algo de forma agressiva para mim agora, nesse momento, né? É uma hipótese que eu estou levantando. Se você falar como isso vai me atingir, tem muito mais a ver com como eu recebo do que como você falou. exato. É muito mais em mim do que em você, diz muito mais respeito a mim do que a você. E as pessoas têm um hábito de terceirizar essa culpa. Porque ele falou comigo de forma grosseira, porque ele me falou uma grosseria. Não foi de forma grosseira, mas foi uma grosseria. Ele, enfim, me distratou, ele ou ela, não importa, ele ou o terceiro, né? E, e a culpa é sempre do outro. E nunca a responsabilidade é minha. Porque, olha, a intenção pode ter até havido, como a gente falou. A intenção pode ter existido da pessoa que falou, que fez o que fez. Agora, eu receber, eu aceitar aquilo, aí é responsabilidade minha, A decisão foi sua. entendeu? A decisão é minha. E isso é uma escola muito boa, muito forte. Quando a gente aprende isso, a gente ressignifica toda a nossa vida, até nos elogios. Porque Sim? tem elogio que é muito bem-vindo, agora, bajulação, não. Não. Então, dependendo do elogio, se ele for bajulador, a gente também tem que bloquear. Porque Sim, eu não estou aqui para ser bajulado, sim. entendeu? Reconhecimento eu quero, e aceito. Agora, o principal reconhecimento vem de mim mesmo. Não É, preciso que ninguém me valide. A validação é minha. Se você concorda, se não concorda, se o fulano. A validação é minha. Eu sei o que eu fiz, eu sei o que eu me empenhei, eu sei o que eu trabalhei em mim mesmo, eu sei o que eu trabalhei lá dentro de mim para chegar nesse ponto. E aí alguém chega e derruba meu castelo, é de carta, é de areia, você joga água, desmorona. Não, o que eu construí é sólido. Foi muito trabalho, só eu sei o que eu fiz para chegar no ponto em que eu estou hoje. Para chegar alguém, meter o pé e destruir. Não é assim. é, Então é um trabalho constante que a gente faz na gente mesmo.
Exatamente. Eles vêm, como você falou aí, é de dentro para fora. Eu construo em mim e isso vai sair. Em algum momento vai sair. Né? É É, como a gente fala do jardim. Eu vou construir um jardim, eu vou cuidar do jardim. Eu começo com mudas pequenas. Eu planto ali uma grama, eu ponho uma plantinha, eu ponho uma florzinha, e aquilo ali é trabalho, é regar, é adubar, é podar, não sei. Quando vê, tem um jardim enorme. E exato. quando assusta, tem passarinho vindo, tem borboleta vindo, tem flor nascendo. E aí foi uma construção, mas é uma construção que começou lá embaixo. Exatamente, mas tudo na vida, como eu falei, para o positivo e para o negativo, você tem fatores que são assim fundamentais para você conseguir que essa formação de hábito com essa lei de compensação, porque o hábito ele vai gerar um resultado. Quer dizer, o plantio vai gerar uma colheita no tempo. Você tem essa. Eu faço isso, com o tempo eu vou ter a minha colheita. Então, essa lei, ela vai funcionar. Então, e não aceita que as pessoas tentem burlar, porque não tem conversa. O trabalho, ele não é o que eu falo assim, não é o trabalho, mas assim, a descoberta da gente é uma coisa fantástica, porque você entende o seu funcionamento. Como que eu funciono? O que, que é gatilho para mim? Sabe, essa capacidade de sonhar eu tenho, eu me sinto merecedora. Por que que, se eu não me sinto, por que que eu não me sinto merecedora? Se as pessoas tivessem um, uma prática, eu vou falar o que eu falei no dia e colocar exatamente a conversa que eu tive com a pessoa, que eu falei, ponha no papel tudo que vocês consideram de Deus. Eu acredito que todo mundo, que assim a grande maioria que está na internet, que nos assiste, que eu vejo, as pessoas têm são cristãos. Nós temos aquilo de ter Cristo, ter Deus dentro da nossa espiritualidade, independente da religião. Nós temos essa acreditação em quem foi Cristo. Então, coloquem no papel o que vocês acreditam que seja sentimentos que sejam levados para Deus, para Cristo. Tudo que a pessoa tem. A bondade, a alegria, a bem-aventurança, tudo que vocês classificam como de Deus. E o outro lado, quando você entra com raiva, mágoa, ressentimento, ódio, eu falo para as pessoas, pode classificar para o diabo. A pessoa fala, nossa, mas não Toma um é. susto. Não, toma um susto. Por quê? Quando eu falo, por que que você está carregando algo ruim? Não, mas foi fulano que fez. Mas você decidiu carregar. O fulano fez. A decisão foi dele de fazer. Mas o você carregar é uma decisão sua. Nada é aleatório no mundo. Aí as pessoas falam que acham que ele está lá na porta do inferno aguardando para receber as pessoas. Um monte de gente carrega ele dentro de si. As pessoas deveriam se perguntar: a quem eu estou servindo nesse momento? Quando a pessoa for pensar em ter um acesso de fúria, Quem está meu no controle Deus, aqui? quem eu estou servindo nesse momento? Faça uma pergunta para você. Não, a pessoa vai pensar 10 mil vezes.
Não, não, peraí, eu vou respirar, entendeu? Tudo que você for fazer, pense que vem essa frase: a quem eu estou servindo com essa atitude? E aí vocês vão ver, não é um crivo de ninguém, não é ninguém que está apontando o dedo para gente. Somos nós que estamos vendo. É, Eu vou ter uma determinada atitude, eu estou guardando mágoa, rancor, eu estou servindo a quem? A verdade. Deus, que eu acho maravilhoso, fantástico, que me deu esse corpo incrível, me deu uma vida, tudo que me dá o sol, me dá a lua, me deu uma natureza farta, tudo de maravilhoso. É para ele que eu tô olhando, que eu tô servindo. Ah, mas Simone, aí eu tenho que aceitar tudo. Não é essa a questão. É se perguntar, aconteceu o fato? O que eu tenho que aprender com esse fato? Aprendi? Ele não vai se repetir. Eu garanto. Você aprendeu a lição. Você não tem que guardar lixo dos outros. Isso não existe. Nós não somos depósitos, nós não somos lixeira para ficar guardando porcaria de outras pessoas. E na hora de fazer, ter o fato, façam a pergunta a vocês: a quem eu estou servindo com essa atitude? Eu garanto que muita gente vai parar e vai falar: não, 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 peraí, não vou fazer não. Não vou, não quero não. Tô bem, vou trocar aqui a direção. É porque as pessoas não param para pensar exatamente isso. O que está tomando conta de mim nesse momento? O que eu estou deixando que me domine nesse momento? Porque amor não é, né? Não. Então é outra coisa. Então é muito por aí. Falar em amor, eu estava falando de jardim, por exemplo. Você vê quando um jardineiro cuida de um jardim, aquela pessoa que ama o que está fazendo, você vê, às vezes nem jardineiro, uma pessoa que cuida do próprio jardim da casa dela. Conheço gente que gosta tanto que ela mesma cuida. E você vê que ela tem um resultado fantástico. E É, aí você conhece pessoas que falam assim, poxa, eu planto, morre, eu tento cuidar, perco tudo, nada vai para frente, porque não é feito com amor. A pessoa quer ter um jardim, mas ela não tem aquele amor pela planta, pelo cuidado, e isso é até um exercício para quem deseja ter realmente esse jardim. E isso é literalmente uma metáfora, tanto faz, entenda como quiser. exato. É preciso cuidar com muito amor das suas plantas para que elas cresçam e floresçam e frutifiquem. Muito amor aí Da nessa, mesma forma que a gente. nesse Nós temos que cultivo. nos cuidar com Então, muito amor, com muito carinho, para que a gente floresça, entendeu? por isso que eu falei, literalmente uma metáfora vai É, funcionar. exatamente. Dessa maneira, dessa Isso maneira. aí. É, Jeito bom de encerrar a live, né? é Deixar já o, maravilhoso. deixar já o gostinho para a próxima. Exatamente, para amanhã, para começar o Pessoal, final de semana fantástico. pessoal, tá aí o Pescador de Histórias, no Instagram do Pescador de Histórias, compartilhando o canal do Pescador de Histórias no YouTube. Então, quem não segue o Instagram, tá aí, é só clicar e seguir o Pescador no Instagram. E quem não está inscrito no canal no YouTube também, clica aí no link, vai lá, se inscreva, aperta o sininho para quando tiver as postagens poder ver. As lives estão sendo feitas no Instagram, mas elas são salvas, todas elas, lá no canal. Então, quem não viu, não deu tempo de ver, hoje não consegui, vai lá, a live está lá. E tem muita live boa, Com entendeu? É certeza. bom dar uma zapiada nas lives antigas, você vai achar live falando sobre maternidade, live falando sobre mudança de vida, sobre muita coisa. Poxa, cada uma melhor que a outra. Com Para certeza. vocês. Com Né? certeza. Isso aí, pessoal. Amanhã tem mais. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Boa Obrigado por noite. todos que estão aí com a gente.